Nesse vídeo, irei apresentar dicas para você ler com facilidade projetos arquitetônicos. E além disso, mostrarei algumas simbologias mais comuns nos projetos. Fala aí, gurizada! Eu me chamo Monalisa Juliene e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, você deve ter um mínimo de conhecimento para conseguir se acostumando assim e aperfeiçoando essa leitura. Eu recomendo que você leia a NBR 6492 e suas extensões. A NBR ela cita detalhes importantes realizados em projetos. Até um primeiro momento, eu até recomendo você ter ela ali do seu ladinho, para ir qualquer momento consultando e vendo alguma coisa que você esqueceu. Mas com frequência, você indo olhando e começando aperfeiçoando essa leitura, você vai até deixá-la de lado e nem vai precisar mais dela. Como eu comentei, eu vou citar algumas dicas e depois eu vou mostrar para vocês alguns detalhes assim que sempre tem e que de fácil entendimento muitas vezes. Então a primeira dica é que você deve entender que o projeto, eles são divididos em 3 tipos de plantas. Existe a planta plana ou baixa, como você preferir. É aquela que você consegue ver todo o projeto em construção de cima, sabe? De cima mesmo, observando todos os cômodos, por exemplo. Existe também a planta de elevação. É aquela que mostra os lados do projeto. Como exemplo, a planta de fachada. Já a planta de corte é aquela que você corta o interior do seu projeto, sabe? Que vai mostrar todas as alturas, por exemplo. A nossa dica 2 é sobre escala. Se você não conhece muito sobre escala, eu te aconselho também a pesquisar um pouco. Ali, dando um Google, você já começa a entender melhor, caso você não saiba. Por quê? Para caber no projeto, é utilizado escalas. E isso é necessário na hora de você ler o projeto e passar, para o real, porque às vezes é necessário fazer uma conversão. E isso é algo muito fácil, mas pode acontecer, um pequeno detalhe, um pequeno erro. A nossa dica de número 3 é que você saiba sobre simbologias de projeto. Por quê? Normalmente, quando o símbolo é muito específico, ele vai ter um quadro de especificações no projeto, ali próximo ao selo. Se você não souber assim os básicos, eu te recomendo a ler lá novamente a NBR, a começar a ver mais projetos e ir conhecendo. Tem uns símbolos muito fáceis. Mas assim, quando o símbolo é muito específico e tem lá o quadro, nele irá encontrar o significado daquele detalhe. É simples, esses quadros são sempre bem descritos, sempre com bastante detalhe mesmo. E o quadro ou em questão, ele sempre vai ter lá no quadro o símbolo igual do projeto ou um número de referência. Então você não vai se perder. Nos projetos arquitetônicos sempre existiram símbolos básicos. Por exemplo, o símbolo de uma porta, por exemplo, é muito comum. E além de todos os cômodos serem apresentados com nomes e metragens quadradas. E desses símbolos mais simples, mais básicos que a gente vai comentar agora. E claro, não tem como eu falar deles sem mostrar algumas imagens. Como eu comentei com vocês, a gente vai falar algumas simbologias agora. E a gente vai começar sobre as portas. Os tipos de porta, como a gente pode ver, são bem simples. E normalmente estão assim nos projetos mesmo. Claro, as achuras normalmente são diferentes. Mas assim, esse símbolo bem fácil é quando a porta abre. E esse lado seria para que lado que a porta abre. Nesse caso, ela está abrindo para o lado esquerdo, Mas poderia estar abrindo para o lado direito. As portas que tem aquele pivô, sabe? Elas são normalmente representadas assim. As portas de embutir literalmente ela é embutida na parede, A de correr é bem fácil, olha só, ela só tem um símbolozinho e normalmente ela tem aqui a transpassada. Aquela articulada que normalmente a gente usa um nome bem comum, que é porta-janela, porta de balcão. Várias pessoas usam nomes diferentes, elas são representadas dessa forma. E o mais fininho seria aquela sanfonada, que normalmente a gente utiliza no banheiro, por exemplo. As escadas, elas são bem simples a representação. Normalmente assim, é só os degraus e o jeito que é. Só que, porque aqui ela é de U, por exemplo. Só que ela tem esse detalhe aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, ela é tipo uma seta. Aqui esse desenho, ele tá bem grosso ao modo, mas assim, essa seta, ela representa o sentido de subida da escada. Então, aqui seria a parte de baixo e aqui seria a parte mais próxima ao próximo pavimento. Entendeu o trocadilho?
Como eu comentei com vocês, é algo bem simples. Aqui, algumas imagens eu não consegui na tradução em português, então me desculpem por isso, mas aqui seria as janelas. As janelas normalmente elas são representadas com vidro. Por exemplo, aqui seria aquelas que quase todo mundo tem em casa, que é um vidro assim mais no meio com uma folha sobre a janela. Elas são representadas assim, normalmente as janelas ou as basculantes, são tudo mais ou menos parecido. Então a janela é algo assim bem comum ter no quadro de especificações, porque quando é um detalhe muito específico tem que ter um quadro, não tem como. Mas sim, janela não vai ter um negócio assim de abrir que nem as portas. E aqui são algumas coisas que eu resolvi trazer para vocês porque sempre vai ter. Esse traço aqui de interrupção, normalmente ele tem nas escadas, porque se tu for desenhar toda a escada, fica meio grosso, vamos dizer assim. E daí eles colocam esse traço e colocam linhas tracejadas indicando a parte mais acima, sabe? A parte mais quando, tipo, tu tá colocando a planta do primeiro pavimento, tu coloca até uma certa altura e depois tu coloca isso aqui tracejado. Significa que a escada vai continuar. Ou ao contrário, quando for do pavimento, do segundo pavimento, por exemplo, ela até uma certa altura ela também vai sumir, que seria a parte mais abaixo. Esse aqui seria o ponto de nível. Tu coloca nos pisos, tá? No piso, ou até, tipo assim, quando a planta é de corte, por exemplo, tu pode indicar que no terreno é de tal forma e na casa é outro nível. Esse aqui seria tipo achuras. Normalmente tem achuras de piso, de madeira, de concreto. E isso é bem simples. Esse traço aqui, ó, existe de várias formas. Esse aqui é o mais simples, o mais comum. Esse aqui normalmente tem assim, escrito uma letra junto com ele, que seria o traço de corte. Porque daí na hora que tu for colocar o corte, tu coloca corte A, corte B, sabe? É bem fácil. E eu resolvi trazer essas outras partes aqui pra você, porque assim, na hora de tu fazer uma planta baixa, normalmente tu não coloca alguns detalhes, mas é muito bacana se tu puder colocar a parte principal aqui, ó, que é das partes molhadas, que seria a lavanderia e a cozinha. O quarto aqui existe alguns mobzinhos assim, mas não é muito comum utilizar. Mas caso você queira, para impressionar o seu cliente, é interessante também colocar, para ele ter uma noção assim de como poderia ficar cada lugar. Claro que depois, no futuro, você vai fazer um planejado, ou uma outra pessoa, normalmente um arquiteto, faz um planejado daquele ambiente. Mas é muito interessante colocar principalmente nas áreas molhadas, para ter noção aonde que fica cada coisa. Porque às vezes escrito ali não chama tanta atenção. Mas quando tem só um vaso sanitário, por exemplo, assim, tu já olha na planta, ali é o tal do banheiro. Gente, o meu assunto aqui foi mais assim de projetos arquitetônicos, mas entender uma planta vai muito mais além, tá? Porque dependendo do serviço que você vai fazer, você vai ter sim plantas. Por exemplo, quando eu trabalhava na parte lá de fiscalização, na parte de saneamento, existiam as plantas da região. Então sempre vai ter, todo projeto vai ter uma planta. E tu entender uma planta de projetos arquitetônicos já é um avanço, já é um começo para outros tipos de plantas, mas é muito simples. Então eu recomendo, se você não conhece, leia um pouco mais da NBR, tenta entender, procure, bota aí no Google plantas baixas ou qualquer outro tipo de planta e comece a olhar e tentar identificar. Isso é algo que tu vai ganhando conforme, sabe? É um processo de aprendizado. Não é assim, olhei e tenho que entender. Não, isso aos poucos você vai se acostumando. Você vai ficar irritado consigo mesmo por de cara não conseguir. É algo que vai ganhando conforme o tempo mesmo, tá, gente? Então, assim, hoje eu trouxe sobre projetos arquitetônicos, mas se vocês quiserem algum outro projeto específico, eu posso tentar procurar aqui pra vocês e trazer. Porque quase sempre, assim, quando é algo muito específico, que nem quando tinha nas redes de saneamento, existe o quadro de especificações. Então, não tem por que se apavorar. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito aqui no canal, esse é o primeiro vídeo que você viu. Seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!